Um curso em milagres. Capítulo 8. A jornada de volta. Tópico 8. O corpo como meio ou fim. 1. Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. As definições egóticas para qualquer coisa são infantis e sempre se baseiam naquilo que ele acredita ser a sua função. Isso é assim porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras e igualiza o que vê como a função que designou para isso. Ele não igualiza o que vê com o que a coisa é. Para o ego, o corpo é algo com que atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina que o que tu és serve para atacar. O corpo não é, então, a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da tua interpretação da sua função. As funções são parte do ser, pois surgem dele, mas o relacionamento não é recíproco. O todo define a parte, mas a parte não define o todo. No entanto, conhecer em parte é conhecer inteiramente, devido à diferença fundamental entre conhecimento e percepção. Na percepção, o todo é construído de partes que podem se separar e reunir outra vez em diferentes constelações. Mas o conhecimento nunca muda, de modo que a sua constelação é permanente. A ideia dos relacionamentos entre a parte e o todo só tem significado ao nível da percepção, onde a mudança é possível. De outro modo, não há nenhuma diferença entre a parte e o todo. 2. O corpo existe em um mundo que parece conter duas vezes que lutam pela sua posse. Sendo essa a constelação que é percebida, o corpo é visto como capaz de deslocar a sua aliança de uma para outra, fazendo com que tanto os conceitos da saúde quanto os da doença sejam significativos. O ego faz uma confusão fundamental entre meio e fim, como sempre faz. Considerando o corpo como um fim, o ego não tem uma utilidade real para ele, porque ele não é um fim. Tens que ter notado uma característica marcante de todos os objetivos que o ego tem aceito para si mesmo. Quando o alcançaste, ele não te satisfaz. É por isso que o ego é forçado a se deslocar incessantemente de uma meta para outra, de forma que continues a esperar que ele ainda possa te oferecer alguma coisa. 3. Tem sido particularmente difícil vencer a crença do ego no corpo, enquanto fim, porque ela é sinônima à crença do ataque enquanto fim. O ego tem um profundo investimento na doença. Se estás doente, como podes fazer objeções à firme crença do ego, segundo a qual és invulnerável? Esse é um argumento atraente do ponto de vista do ego, porque obscurece o ataque óbvio que está por trás da doença. Se reconheces isso e também se decidisses contra o ataque, não poderias dar esse falso testemunho à postura do ego. 4. É duro perceber a doença como um testemunho falso, porque não conheces que ele está inteiramente à margem daquilo que tu queres. Esse testemunho, então, parece ser inocente e digno de confiança, porque não o examinaste com seriedade em todos os seus aspectos. Se o tivesses feito, não considerarias a doença um testemunho tão forte a favor dos pontos de vista do ego. Uma declaração mais honesta seria a de que aqueles que querem o ego estão predispostos a defendê-lo. Portanto, sua escolha de testemunhas deveria ser suspeita desde o início. O ego não apela para testemunhas que iriam discordar do seu caso, assim como também o Espírito Santo não o faz. Eu tenho dito que o julgamento é a função do Espírito Santo. Função essa que ele está perfeitamente equipado para cumprir. O ego, enquanto juiz, faz qualquer coisa, exceto um julgamento imparcial.
Quando o ego apela para uma testemunha, ele já fez da testemunha uma aliada. 5. Ainda assim, é verdade que o corpo não tem função em si mesmo, pois não é um fim. No entanto, o ego o estabelece como um fim, pois dessa forma a sua função verdadeira é obscurecida. Esse é o propósito de tudo que o ego faz. Seu único objetivo é perder de vista a função de todas as coisas. Um corpo doente não faz nenhum sentido. Não poderia fazer nenhum sentido porque a doença não é a função do corpo. A doença só tem significado se as duas premissas básicas na quais se baseia a interpretação que o ego faz do corpo forem verdadeiras. Que o corpo existe para o ataque e que tu és o corpo. Sem essas premissas, a doença é inconcebível. 6. A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. É um testemunho da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade e da tua extrema necessidade de depender da orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da sua orientação. Ele dita receitas sem fim para evitar resultados catastróficos. O Espírito Santo, perfeitamente ciente da mesma situação, não se preocupa absolutamente em analisá-la. Se os dados são sem significado, não faz sentido analisá-los. A função da verdade é coletar informações que sejam verdadeiras. Qualquer forma que uses para lidar com o erro não resulta em nada. Quanto mais complicados os resultados, mais duro vem a ser o reconhecimento de que nada são. Mas não é necessário examinar todos os resultados possíveis aos quais as premissas dão lugar para julgá-los verdadeiramente. 7. Um instrumento de aprendizado não é um professor. Ele não pode te dizer como te sentes. Não sabes como te sentes porque tens aceitado a função do ego e acreditas, por conseguinte, que um instrumento de aprendizado pode te dizer como te sentes. A doença é meramente um outro exemplo da tua insistência em pedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. O ego é incapaz de saber como se sentes. Quando eu disse que o ego não sabe nada, disse a única coisa a respeito do ego que é totalmente verdadeira. Mas há um corolário. Se apenas o conhecimento é e se o ego não tem conhecimento, então o ego não é. 8. Tu bem poderia perguntar como a voz de alguma coisa que não existe pode ser tão insistente. Já pensaste no poder de distorção de algo que queres, mesmo se não é real? Existem muitos exemplos de como o que queres distorce a percepção. Ninguém pode duvidar da competência do ego e construir casos falsos. E nem ninguém pode duvidar da tua disponibilidade em escutar, enquanto não escolhes não aceitar coisa alguma exceto a verdade. Quando deixares o ego de lado, ele desaparecerá. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a tua disponibilidade em ouvir. Não pode ser mais alta sem violar a tua liberdade de escolha, que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar. 9. O Espírito Santo te ensina a usar o teu corpo só para alcançar os teus irmãos, de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. Isso irá curá-los e, por conseguinte, curará a ti. Tudo o que é usado de acordo com a sua função, assim como o Espírito Santo a vê, não pode ser doente. Tudo o que é usado de outro modo, o é. Não permitas que o corpo seja um espelho de tua mente dividida. Não permitas que ele seja uma imagem da tua própria percepção da pequenez. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar.
A saúde é vista como um estado natural de todas as coisas quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada de vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. Tópico 9. A cura como percepção corrigida. 1. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo é a resposta. Ele é a resposta para todas as coisas, porque ele conhece qual é a resposta para todas as coisas. O ego não sabe o que é uma verdadeira pergunta, muito embora ele coloque um sem número delas. Entretanto, podes aprender isso na medida em que aprenderes a questionar o valor do ego e assim estabeleceres a tua capacidade de avaliar as suas questões. Quando o ego te tenta para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego segundo o qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. 2. A percepção errada é o desejo de que as coisas sejam como não são. A realidade de todas as coisas é totalmente inócua, pois a condição da sua realidade é a inocuidade total. É também a condição da sua consciência da realidade de todas as coisas. Tu não tens que buscar a realidade. Ela buscará a ti e te dará quando tiveres satisfeita as suas condições. As suas condições são parte do que ela é. E só essa parte depende de ti. O resto é por si mesmo. Só precisas fazer tão pouco porque a tua pequena parte é tão poderosa que te trará o todo. Aceita, pois, a tua pequena parte e permite que o todo seja teu. 3. A integridade cura porque é da mente. Todas as formas de doença, até mesmo a morte, são expressões físicas do medo do despertar. Elas são tentativas de reforçar o sono por medo de acordar. Esse é um modo patético de tentar não ver, tornando sem efeito as faculdades da vista. Descanse em paz é uma bênção para os vivos, não para os mortos, porque o descanso vem do despertar e não do sono. O sono é afastamento, o despertar é união. Os sonhos são ilusões de união porque eles refletem as noções distorcidas do ego a respeito do que seja unir. Entretanto, também o Espírito Santo tem uma utilidade para o sono e pode usar sonhos a favor do despertar, se tu lhe permitires. 4. Como acordas é o sinal de como usaste o sono. A quem o deste? Sob orientação de que professor o colocaste? Sempre que despertas, desinspirado, não o deste ao Espírito Santo. Só quando acordas alegre é que usaste o sono de acordo com o seu propósito. De fato, pode ser, abre aspas, drogado, fecha aspas, pelo sono se tu o usaste equivocadamente em favor da doença. O sono não é uma forma de morte, assim como a morte não é uma forma de inconsciência. A inconsciência completa é impossível. Só podes descansar em paz porque estás desperto. 5. A cura é a liberação do medo de despertar e a sua substituição pela decisão de acordar.
A decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar, já que toda cura envolve a substituição do medo pelo amor. O Espírito Santo não pode distinguir entre graus de erro, pois se ensinasse que uma forma de doença é mais séria do que outra, ele estaria ensinando que um erro pode ser mais real do que outro. A sua função é distinguir só entre o falso e o verdadeiro, substituindo o falso pelo verdadeiro. 6. O ego, que sempre quer enfraquecer a mente, tenta separá-la do corpo em uma tentativa de destruí-la. No entanto, o ego de fato acredita que está protegendo o corpo. Isso é assim porque o ego acredita que a mente é perigosa e que privar algo da mente é curar. Mas privar da mente é impossível, pois significaria fazer o nada do que Deus criou. O ego despreza a fraqueza, muito embora faça todos os esforços para induzi-la. O ego só quer o que odeia. Para o ego, isso faz sentido perfeito. Acreditando no poder do ataque, o ego quer atacar. 7. A Bíblia te exorta a ser perfeito, a curar todos os erros e não pensar no corpo como algo separado e a realizar todas as coisas em meu nome. Mas não é só o meu nome, pois a nossa é uma identificação compartilhada. Mas não é só o meu nome, pois a nossa é uma identificação compartilhada. O nome do Filho de Deus é um só, e és exortado a fazer os trabalhos do amor porque nós compartilhamos essa unicidade. Nossas mentes são íntegras porque são uma só. Se estás doente, estás se afastando de mim. No entanto, tu não podes afastar-se só de mim. Só podes afastar-te de ti mesmo e de mim. 8. Com certeza já começaste a reconhecer que esse é um curso muito prático e que de fato quer dizer exatamente o que diz. Eu não iria te pedir que fizesses coisas que não podes fazer e é impossível que eu pudesse fazer coisas que tu não possas fazer. Isso posto bem literalmente, nada pode te impedir de fazer exatamente o que eu peço e tudo argumenta a favor de que o faças. Eu não te imponho limites porque Deus não colocou nenhum limite sobre ti. Quando limitas a ti mesmo, deixamos de ser uma somente, e isso é a doença. Entretanto, a doença não é do corpo, mas da mente. Todas as formas de doença são sinais de que a mente está dividida e não aceita um propósito unificado. 9. A unificação do propósito é, então, o único caminho de cura do Espírito Santo. E isso é assim porque é o único nível do qual a cura significa alguma coisa. O restabelecimento do significado em um sistema de pensamento caótico é o caminho para curá-lo. A tua tarefa consiste apenas em preencher as condições do significado, pois o significado em si mesmo é de Deus. No entanto, o teu retorno ao significado é essencial para o seu, porque o teu significado é parte do seu. A tua cura, então, é parte da sua saúde, já que é parte da sua integridade. Ele não pode perder isso, mas tu podes não saber disso. Entretanto, essa é ainda a sua vontade para ti, e a sua vontade não pode deixar de prevalecer para sempre e em todas as coisas.